Bom dia, pessoal. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao culto. Que bom, né? Estamos reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa adoração com a leitura da palavra no Salmo 115. Vamos ficar de pé em reverência ao Senhor. Salmo 115, nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Está escrito na palavra do Senhor, versículo 1: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e de ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que desce ao silêncio.
mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro e o nosso refúgio. É o Senhor que pega pelas nossas mãos, Senhor, o Senhor Deus soberano, o Rei dos Reis, aquele que prescruta o nosso coração. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, pela possibilidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor nos fez. Muito obrigado pelos livramentos, Senhor, muitas vezes invisíveis, que nós nem sabemos. Nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, esse culto. Que o Senhor venha abençoar todos os elementos e que a nossa adoração, Senhor, suba como aroma suave às Tuas narinas. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Conduz através do Teu Espírito Santo a nossa adoração. Nos ensina a adorar e faz arder no nosso coração o Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, absorver e nos apropriar dele e praticar, Senhor. É assim que te oramos e em nome do Teu Filho Jesus, assim cremos, em nome de Cristo. Amém. E agora vamos adorar o Senhor com os cânticos espirituais, louvando e engrandecendo o Seu nome. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas, e nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz, brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz, ele é a luz que brilha na trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. É o Filho de Deus,
triunfando em glória, graça e verdade. Nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos ao Cristo vivo, que reina sobre todas as coisas. Louvemos ao seu nome. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantar ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou
haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Cantemos. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar,
Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, contemplemos, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Você pode sentar nesse momento e eu o convido a tomar este tempo para fazer a sua oração em confissão por seus pecados. Ó Deus, nós te louvamos e rendemos glória a Ti, em quem não há defeitos ou falhas. Tu és perfeito, glorioso e santíssimo. Nós, entretanto, Senhor, reconhecemos
somos pequenos e pecadores. Sabemos que o Senhor não tolera o pecado, e é por causa disso que oramos nesse momento, conforme a Tua palavra que nos ensina a confessá-los. Perdoa-nos, Pai, porque nós militamos por muitas batalhas que não valem a pena. Nós brigamos por política, por nossas preferências, e empenhamos muito esforço postando e compartilhando os nossos ideais, que muitas vezes estão vazios do Evangelho. Nós brigamos por bandeiras que acabam servindo mais para dividir a igreja do que para nos unir na causa do Senhor, e por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Santo Deus. Ajuda-nos, que nossas atitudes e pensamentos estejam transbordando a palavra e que possamos militar pelo Evangelho, que como pais estejamos mais envolvidos em criar nossos filhos de acordo com as Escrituras, que seja assim em todos os níveis dos nossos relacionamentos, pois nós não sabemos onde há eleitos que ainda não foram convertidos. Pai, nós também queremos pedir perdão por nos apegarmos tão facilmente às coisas desse mundo. Sem perceber, nós passamos a viver pelo dinheiro, pela estabilidade do concurso, por um padrão de vida que não podemos manter. Nos tornamos viciados em trabalho ou em lazer e sacrificamos as nossas famílias, o Teu reino e a Tua justiça. Vivemos como se o Senhor não enxergasse os nossos pecados e se não fosse nos disciplinar. Tem misericórdia de nós, Santo Deus. Volta-nos para a Tua palavra, promove entre nós um verdadeiro avivamento, purifica nossas mentes e os nossos corações, pois nós não queremos viver divididos entre dois senhores, queremos servir e viver por Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos fiéis testemunhas Tuas, Santo Deus. Por isso nós Te pedimos, afasta-nos das nossas idolatrias, livra-nos de tudo que nos afasta de Ti e da nossa missão. Como o salmista dizemos, cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito estável. É com gratidão em nossos corações que nós oramos, certos de que o Senhor irá perseverar conosco até o fim e que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. É por causa dele que nós provaremos do maná celestial plena comunhão e satisfação em Ti e eternamente. É em Seu nome que oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Todos estão bem? Nós louvamos a Deus por mais um culto que nós podemos celebrar-lhe. Estamos felizes na sua presença e teremos um momento muito especial para a nossa igreja a seguir. Contudo, antes eu gostaria rapidamente de deixar um aviso com os irmãos no tocante às nossas instalações. Como é de conhecimento comum, nós nos mudamos recentemente para este novo local e Deus tem nos surpreendido, irmãos. Quantos equipamentos, quantas estruturas novas, quantos presentes maravilhosos o Senhor tem nos dado, não é verdade? Temos visto a sua fidelidade de forma muito clara, e isso através da fidelidade também dos irmãos, do compromisso, da generosidade, porque os irmãos chegaram junto, compraram a ideia da igreja e estão assim dessa forma abençoando também essa comunidade. Agora, irmãos, nós temos um novo desafio daqui até o fim do ano. Como vocês podem perceber na saída aqui desta tenda, nós estamos dando uma repaginada na estrutura aqui à esquerda, colocando agora novas salas e em novos locais, a fim de que possamos servir melhor a igreja do Senhor e trazer também um pouco mais de conforto para vocês mesmos. Portanto, irmãos, nós iniciaremos uma campanha
até o final do ano com um valor de R$150. Nós gostaríamos bastante de contar com a generosidade dos irmãos, a fim de que nós possamos avançar com todos os projetos, com todas as ideias que a igreja, que o conselho desta igreja tem tido, para que o Senhor seja glorificado, para que nós consigamos ter mais zelo, mais praticidade e assim também ter mais alegria no serviço ao Senhor, tá certo? Então será uma oferta de R$150. Eu peço que os irmãos, por gentileza, se assim o fizerem, identifiquem essa oferta com um valor de 1 centavo acrescido, a fim de que o tesoureiro da igreja possa saber como você está ofertando e, de fato, consiga direcionar esse recurso para aquilo que é pretendido, tá bem? Pai nosso, não há outro como o Senhor. Nós te adoramos, porque tu és perfeito em todos os teus atributos. Não há nada mais alto que podemos pensar. Nós, contudo, Senhor, não somos do mesmo modo. Mas nos alegramos quando lemos as palavras do teu servo Davi. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. De ti, Pai, vem o perdão. Do Senhor vem a verdadeira restauração. Assim foi com Davi, e assim também é conosco. Hoje nós te agradecemos de forma especial pelo nosso irmão Arnob. Ó Deus, teu filho tem sofrido as consequências do seu pecado. Ele tem passado por um período de disciplina eclesiástica, mas com provas visíveis de arrependimento, de contrição e de submissão. Te louvamos, Senhor, pelo zelo da igreja, pelo senso da tua justiça, pelo tratamento pastoral e por tua manifesta e imensurável graça. Nós nos regozijamos em ti, pois o resultado disso é a restauração do nosso irmão. Nós te rogamos que o abençoes hoje, em sua reintegração na ceia do Senhor, e durante todos os seus dias, especialmente no seu casamento. Também te buscamos em oração para apresentar os nossos pedidos, como a tua palavra nos instrui. Senhor, a nossa súplica é em prol do querido irmão Geraldo, o qual se acidentou precisando fazer um procedimento. Ó Deus, cuide bem do nosso irmão, lhe provenha uma recuperação adequada segundo a tua vontade. Nós queremos ter a alegria de continuar te adorando ao lado dele. Além disso, Pai, colocamos diante de ti a nossa nação. Nós passamos por momentos turbulentos, o Senhor sabe disso. Enfrentamos crises, e são nesses períodos de risco que sabemos onde está o nosso coração. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Primeiramente, nos faça enxergar com humildade a idolatria política. Não nos permita trocar-te por falsos deuses com falsas promessas. Somente o Senhor é Deus. Por outro lado, nós te apresentamos as autoridades que foram instituídas por ti. Capacite o Senhor a serem justos, compassivos e íntegros. Com a tua graça, faze com que eles sejam elementos de união e não de polarização no nosso país. Senhor, nós estamos cansados. Renova-nos então a esperança da glória. Lembra-nos do teu governo soberano mais uma vez. E agora que nós iremos ofertar, nós queremos pôr toda a nossa vida em teu altar. Tu és o dono da nossa família, tu és o dono do nosso trabalho, tu és o dono do nosso estudo e também és o Senhor do nosso dinheiro. Nós não servimos ao Senhor e a Mamon ao mesmo tempo, não podemos fazer isso. Portanto, nos dê alegria, compromisso, generosidade ao dizimarmos ou ofertarmos nesta manhã. Afinal de contas, nós queremos te adorar com os nossos recursos também. É no nome e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Toda areia, cada grão, tremem reis, nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos.
Graça e paz, queridos irmãos. Eis o nosso Deus e é a Ele que nós prestamos este culto. Amém? Queria convidar nossas crianças agora, de 2 a 10 anos. Todas as crianças de 2 a 10 anos, vocês vão seguir com os nossos irmãos diáconos e com os professores que estão ali, à porta de entrada, por favor. E enquanto as crianças seguem para o espaço reservado para elas, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar o capítulo de número 2, do verso 12 ao verso de número 17. Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao verso 17. Kael estava de carona com uma família do PG, quando alguém lhe perguntou: Kael, para que time você torce? Ele respondeu: eu torço pelo São Paulo, mas gosto mesmo do Flamengo. Eis o que significa viver entre os inimigos, irmãos. Às vezes você está tão perto que corre o risco de ser influenciado. De tanto ouvi-los, você pode acabar confuso. Bem, foi o que aconteceu com o meu filho, e saibam os flamenguistas, eu já o protegi com proteção máxima. E é o que acontece com o crente no mundo. Sem dúvida alguma, queridos, nós já entramos em uma era pós-cristã. O que aconteceu na Europa, o que se passa em algumas cidades da América do Norte, aos poucos vai sendo visto aqui mesmo, na nossa nação. A cultura está se tornando gradativamente hostil aos ensinos e princípios da palavra de Deus. E agora? O que fazemos? Como vivemos em uma cultura pós-cristã sem nos apegarmos ao mundo? Eu estou pensando em seus valores, seus sistemas, seus princípios. Vamos aprender com o que temos na carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Para começar, eu quero ler apenas o verso de número 12, Apocalipse 2, verso 12. Todo mundo encontrou o texto? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por todos os elementos de culto que já realizamos em Tua presença. Que banquete espiritual o Senhor já nos deu até aqui. Mas agora que nos aproximamos da proclamação de Tua palavra, nós te rogamos por iluminação no coração, por espírito de sabedoria. Foi o que Paulo pediu para os Efésios. Nós queremos ouvir e entender Tua voz.
Mais do que isso, Senhor, queremos entender e atender a mensagem de Tua palavra. Então ajuda-nos. Nós estamos na dependência de Teu Espírito. E oramos assim, ó Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. As cartas do Apocalipse foram organizadas em um quiasmo, uma estrutura literária que se parece com um triângulo deitado. Nas pontas estão cartas semelhantes. Éfeso e Laodiceia se tornam mornas na fé. Esmirna e Filadélfia não recebem repreensão do Senhor. Ao meio do triângulo está o destaque. As cartas que ali estão recebem a ênfase do autor sagrado. Destas, Pérgamo é a primeira. E basicamente, ela trata do perigo de se apegar ao mundo. Se Éfeso pode ser comparada a São Paulo, a capital financeira, e Esmirna ao Rio de Janeiro, a capital cultural, Pérgamo pode ser comparada a Brasília, pois ela é a capital política da província romana da Ásia Menor. É de onde César governa o Oriente, irmãos. Mas ele não era o único. Aos crentes desta cidade, Jesus se apresentou no verso que lemos como aquele que tem a espada de 2 gumes. Qual é a comparação? Os crentes de Pérgamo não devem ter tanto medo da espada de César. Eles precisam muito mais temer a espada do Cristo exaltado. Pois sim, Cristo é o Salvador maravilhoso dos crentes. Mas Ele também é o Senhor que, se necessário for, vai vir para disciplinar a sua igreja. Eis, portanto, o alerta de Pérgamo: se não querem sofrer, não se apeguem ao mundo. Como esta carta nos ajuda, irmãos? Bem, primeiramente, ela nos ajuda ao nos apresentar o elogio do Cristo exaltado. O elogio de Cristo está emoldurado por uma declaração que se repete no verso 13. Ao início do verso 13, nós lemos o seguinte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Ao final do mesmo verso, nós lemos: onde Satanás habita. Bem, Satanás podia trabalhar em Esmirna, visitar Tiatira. No entanto, ao final do dia, ele sempre voltava para Pérgamo, pois, segundo Jesus, era onde ele morava. Como explicamos isso? De acordo com um estudioso do Apocalipse, Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia Menor a construir um templo totalmente dedicado ao imperador de Roma. Além disso, em Pérgamo havia o maior centro de adoração a Esculápio, o deus da cura, em cujo culto serpentes zigue-zagueavam entre as pessoas. E por trás da cidade de Pérgamo havia uma colina repleta de templos pagãos. Tinha inclusive um na forma do trono de Zeus, o pai dos deuses gregos. Então, muito provavelmente era o que vinha à mente do leitor do primeiro século
quando se deparava com esta declaração de Jesus: é onde Satanás habita, é onde ele tem seu trono. Ele parecia ter em Pérgamo mais domínio, mais autoridade. É um pensamento assustador, você não acha? Mais assustador ainda é o que encontramos dentro da moldura do verso 13. Vamos ler o verso todo. Jesus diz àqueles crentes: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Bem, onde o diabo reina, irmãos. O que impressiona até Jesus é a fidelidade dos crentes. Vocês não abandonaram a fé, foram fiéis ao meu nome até mesmo diante da morte de Antipas. Antipas provavelmente foi o pastor desta igreja e morreu porque não se apegou ao mundo. Como seu próprio nome indica, ele foi contra todos, políticos e religiosos da cidade. E por devoção e fidelidade a Cristo, ele foi morto, martirizado. Essa é a resistência que agrada a Deus, meu irmão. Será que a sua também agrada? Quais montanhas são dignas de serem transpostas, queridos? Por quais ideais vale a pena viver? Em que você acredita piamente, a ponto de sacrificar-se, ou de sacrificar amigos, familiares e até irmãos? Eu tenho para mim que nós erramos muito na escolha das nossas batalhas. Há cristãos que lutam por coisas que mais dividem do que unem o corpo de Cristo, mais confundem do que esclarecem os mais novos entre nós. Vale a pena? Você realmente quer ser conhecido como resistente de uma bandeira só e tão pequena? Como chato, a chata de um assunto só? Não tem quem aguente, gente. Há cristãos que estão politicamente confusos. Eles chamam determinado grupo de idólatra, mas por vezes não percebem que também estão idolatrando pessoas, programas e bandeiras. Eu fico me perguntando sinceramente, por que não somos tão fervorosos no culto ao Senhor? Por que não somos tão participativos na igreja de Cristo? Por que não somos tão fluentes na pregação do Evangelho quanto somos em assuntos políticos? Essa não era a resistência de Pérgamo, queridos. Antipas não morreu por César, nem por Roma. Antipas morreu por Cristo Jesus. Que nossas conversas tenham mais de Cristo. Que nossas postagens falem mais de Cristo. Que nosso comportamento exale mais o perfume de Cristo. E que descansemos em uma verdade gloriosa. Quer este ou aquele imperador no próximo ano, quem reina sobre a igreja e para todos sempre é Cristo.
estaremos seguros, pois do ponto de vista da eternidade, tudo corre segundo o plano dele. Dito isso, eu não posso ser ingênuo. Não é fácil viver em Pérgamo. Não é fácil ser crente em uma sociedade onde Satanás reina. Quando Jesus esteve cara a cara com o diabo no deserto, a arma que ele usou foi a palavra de Deus. Vocês se lembram? Por 3 vezes ele repetiu: está escrito. Curiosamente, é a mesma instrução que Paulo dá aos Efésios no capítulo 6 daquela carta sobre a batalha espiritual. Vistam toda a armadura de Deus, a fim de que estejam firmes diante das ciladas do diabo. Usem o capacete da salvação e façam uso da espada do Espírito, ou seja, diz Paulo, a palavra de Deus. Bem, será que percebemos as ciladas do diabo, irmãos? Você sabe onde ele tem reinado nos nossos dias? Por onde chegam as nossas casas, nossos filhos, suas mensagens e ideais? Como o mesmo Paulo escreve, nossa luta não é contra seres humanos, ou contra carne ou sangue, e sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Contra estas forças nós só podemos lutar na dependência do Senhor, queridos. E a estes poderes espirituais nós só venceremos com a espada do Espírito na mente e no coração. Conheça as estratégias do diabo, saiba por onde ele está atuando, mas depois guarde a si e a família conhecendo e ensinando a palavra de Deus. Falando de família, aqui tem uma dica preciosa para os pais. O elogio tem que ser maior do que a crítica. Jesus vai exortar este povo. Antes, porém, ele tece elogios. A ordem é importante. Os psicólogos dizem que uma palavra de crítica pesa mais do que muitas palavras de elogio. Eu concordo com eles. Jesus parece concordar com eles. Por isso, como disse certo pastor, para cada crítica em nossas casas, que tenhamos 5 palavras de elogio ou encorajamento. O mesmo vale para o seu pequeno grupo, para o encontro de discipulado com o seu irmão, para o aconselhamento bíblico. Sim, nós precisamos exortar os nossos irmãos e familiares em amor. Eles precisam de correção, assim como nós também. Mas não vamos nos esquecer de elogiá-los, de encorajá-los no caminho do crescimento. Você já elogiou sua esposa durante a semana? Pela beleza e pela piedade dela? Você consegue parabenizar os seus filhos pelos pequenos passos que eles dão? Eu estava na natação com o Kael durante a semana e eu vi uma cena que veio à minha mente enquanto eu estudava. Em um exercício simples, a criança precisava passar sobre um tapete que boiava na água. E enquanto ela tentava, o tempo todo ela gritava para chamar a atenção do pai. E à medida que o pai olhava para ela, ela avançava, coisa simples. Mas subir no tapete,
andar sobre ele, pular do outro lado. Todo o trajeto foi feito à medida que ela fazia contato visual com o Pai. É importante, gente. Vamos exortar uns aos outros, muito mais. Vamos elogiar e encorajar uns aos outros. Posso ouvir um amém? Só uma pessoa não gostou. Depois de nos apresentar o elogio de Cristo, esta pequena carta nos leva à exortação do Cristo exaltado. Se Satanás não pode derrotar a igreja do lado de fora, irmãos, ele vai tentar do lado de dentro. É o que temos aqui, versos 14 e 15. O Senhor disse aos crentes de Pérgamo: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem é Balaão? Balaão é aquele falso profeta que, não podendo amaldiçoar os israelitas, armou ciladas para trazê-los ao pecado. E ele conseguiu. Os israelitas deixaram o acampamento dos santos e se entregaram às prostitutas cultuais de Moabe. Adoraram aos falsos deuses e se entregaram à imoralidade sexual. Qual foi o resultado? Está lá em Números. 24.000 pessoas morreram sob o juízo de Deus. O que Balaão não conseguiu com suas profecias, o pecado conseguiu com maestria. Colocou os israelitas na mira da ira de Deus. Quem são os nicolaítas? Discípulos de Nicolau, que por sua vez era uma versão nova de Balaão. Embora, segundo a tradição, ele tenha começado como um mestre cristão, em dado momento ele resolveu fazer de seu grande objetivo na vida aproximar a vida cristã da sociedade romana. Obviamente que ele não conseguiu. O que conseguiu foi, pervertendo a graça do Evangelho, ele levou crentes a se tornarem mundanos. Vocês podem adorar a César e a Cristo, nenhum problema. Vocês podem frequentar aos cultos da igreja e também podem frequentar as festas idólatras e imorais do império. Segundo o que Jesus escreve a esta igreja, alguns se apegaram ao ensino dos nicolaítas e caíram nas armadilhas de Balaão. Curiosamente, não é com estes que Jesus fala. Jesus escreve a carta não àqueles que caíram, mas à igreja de Pérgamo. Portanto, verso de número 16: arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Outra vez, queridos, Pérgamo é a capital política da região. Ainda assim, ela precisava ter menos a espada de César e mais a espada de Cristo, pois a de Cristo é espada de dois gumes. Pode proteger os crentes na perseguição de Roma,
mas também pode, se necessário for, disciplinar a igreja por seus pecados. Por isso, antes que fosse tarde demais, a igreja precisava se levantar para corrigir e disciplinar os discípulos de Nicolau, os amantes do mundo. Caso contrário, não César, o rei de Roma, mas Cristo, o rei do universo, viria contra ela para fazer guerra. Não é o que queremos, é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta retórica de Paulo que tanto amamos. Mas me permitam fazer outra nesta manhã. E se Deus for contra nós, como temos aqui no texto de Apocalipse, quem será por nós? Ou você acha que Ele não pode fazer conosco o que fez com os israelitas nos dias de Balaão? Como você pode estar tão certo de que o Senhor não fará com você o que Ele fez com Sansão na Filístia? Você se lembra? De tanto brincar com o mundo, o Espírito de Deus se retirou dele. E ele terminou como escravo de seus inimigos. Nosso Deus é gracioso, irmãos. Mas sua graça não é barata. Tenha cuidado com a complacência do seu coração. Não ache que pode se apegar ao mundo sem custo. Não pense que viverá em pecado com tranquilidade. Não é possível viver com um pé na igreja e um pé no mundo por muito tempo. Enquanto há tempo, arrependa-se. Senão, Cristo virá contra você para discipliná-lo. Por isso, queridos, é importante escolher bem a quem vamos ouvir semanalmente, pois há pregadores fiéis e pregadores infiéis. Existe o discípulo de João, que vai morrer como Antipas por fidelidade a Cristo, e existe o discípulo de Nicolau, que ama e prega os valores deste mundo. Então, enquanto ouve qualquer pregador, faça um teste. Pergunte-se no coração a quem ele exalta na pregação. Ao esforço humano, à glória humana, ou à graça soberana de Deus em salvar e abençoar os crentes. Ao sair do culto, pergunte-se com quem estou mais maravilhado. Com o meu poder, com a minha força, com a minha glória, ou com a beleza, glória e majestade de Deus? Bem, será que no conteúdo deste pregador a quem estou ouvindo aparecem os caros temas da santidade, da ira e da salvação de Deus apenas por graça e mediante a fé em Cristo, queridos? Há entre nós muitos nicolaítas. Por isso precisamos ficar atentos. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do movimento da palavra da fé. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do movimento da prosperidade e da cura. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho do movimento sinta-se bem consigo mesmo ainda que esteja em pecado. Não. O Evangelho que encontramos na Bíblia é o Evangelho da glória de Deus,
que brilha na face de Cristo. Nossa boa notícia não é que podemos viver como queremos, ou que teremos vida longa e luxuosa, não. Nossa boa notícia é: nossos pecados são tão terríveis, e Cristo é um Salvador tão maravilhoso, que por graça e amor eternos Ele escolheu se entregar para a nossa salvação, a fim de nos dar o que tinha de melhor. Não a cura, não a longevidade, não os prazeres deste mundo, mas o próprio Deus e a comunhão eterna com Ele. É o que pregamos, queridos. E é por isso que não podemos abrir mão da disciplina eclesiástica. Se não disciplinarmos nossos membros, o Senhor virá contra nós. Se não disciplinarmos nossos crentes, nós vamos deixá-los abraçados com o mundo e sob o engano do pecado. Nós disciplinamos nossos irmãos por amor e em amor, para trazê-los de volta aos maravilhosos braços do Salvador. Você está pensando em ser membro de nossa igreja? Leve em consideração o compromisso que você quer ter conosco. Se vier a ser membro de nossa igreja, você vai assumir compromissos conosco. Você terá de pensar em nós, em casa, no trabalho, na faculdade e na internet. A maneira como levo a vida, a postagem que faço, o que falo, testemunha bem do meu Deus e de sua igreja ou traz confusão e vergonha? Se vier a ser membro da nossa igreja, você está nos dando o direito de assumir responsabilidade sobre você. O que significa que, se necessário for, nós teremos que sentar para momentos de prestação de conta. Amigo, por onde você anda? Que tipo de vida você leva em casa e no trabalho? Por que está tão ausente dos cultos, das programações da igreja? Irmão, você tem sido fiel a Deus na piedade e na conduta. Pode parecer terrível para aqueles que vivem em uma sociedade que detesta regras e autoridades. Mas sinceramente, irmãos, talvez seja a salvação do seu casamento, a proteção do meu coração pecaminoso. Nós queremos andar juntos, ajudar uns aos outros na caminhada cristã, alertar uns aos outros quanto às ciladas do inimigo, proteger uns aos outros dos dardos inflamados de Satanás. Ninguém chegará à glória sozinho. Nós precisamos de Cristo, obviamente, e nós precisamos da igreja dele. O elogio de Cristo e a exortação de Cristo. Para terminar, esta carta ainda nos ajuda quando nos apresenta a promessa do Cristo exaltado. Qual é? Verso de número 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. São 3 bênçãos para aqueles que se afastam do mundo e resolvem abraçar o chamado de Deus para uma vida santa. A primeira
eu lhes darei do maná escondido. Nós estamos falando de provisão, irmãos. Como o Senhor cuidou dos israelitas na peregrinação do deserto, dando-lhes o maná escondido que descia do céu, Ele nos promete: eu cuidarei de vocês até o fim. Fisicamente falando, vocês estão me ouvindo? Ele prometeu cuidar das nossas necessidades. Espiritualmente falando, Ele vai nos dar de uma comida que está escondida para o mundo. Só crentes podem desfrutar do maná escondido em Cristo. A segunda bênção: ao vencedor darei uma pedra branca. No mundo antigo, havia vários usos para a pedra branca. Por exemplo, o atleta em Roma que vencia recebia uma pedra branca que lhe conferia dignidade. A senha para entrar em algumas festas de Roma era ter uma pedra branca. E no tribunal, enquanto a pedra preta significava condenação, a branca simbolizava a absolvição do réu. Pensando na promessa de Cristo, todos estes usos podem ser empregados. Embora não sejam vencedores no mundo, ou aos olhos do mundo, os crentes serão vencedores na glória para todos sempre, irmãos. E embora fiquem de fora de algumas festas pomposas da sociedade, eles estarão presentes no grande banquete do Cordeiro. Os crentes podem sofrer e até morrer por Cristo, mas por Cristo também eles vão escapar da ira vindoura de Deus, pois em Cristo foram absolvidos de seus pecados. A terceira e última bênção do texto é: ao vencedor darei um novo nome, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vocês se lembram que eu disse em uma mensagem anterior que as conclusões das cartas apontavam para o fim do livro do Apocalipse? Pois bem, no capítulo 14, os incrédulos são descritos como aqueles que têm a marca da besta na testa, e os crentes são apresentados como aqueles que têm o nome de Cristo na testa. Ao final mesmo do livro, no capítulo 22, que trata do nosso estado eterno, nós lemos: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Esta é a bênção da identificação, irmãos. Na terra e através dos séculos, os crentes são peregrinos e forasteiros, mas não será assim para sempre. Se estamos em Cristo, nós temos novo status diante de Deus. Gozamos agora de uma nova posição diante do Senhor. Eu e vocês somos filhos de Deus por adoção, e seremos por toda a eternidade membros de seu reino glorioso. É o que já temos em Cristo. E o ponto desta promessa é: uma vez que temos tudo isso, por que vamos nos acomodar, nos apegar ao mundo? Não faz sentido, queridos. Por um lado, fora de Cristo nós jamais encontraremos o que estamos procurando no mundo. Os falsos deuses de nossa era prometem muito, mas cumprem pouco. O prazer do sexo, por exemplo, é passageiro.
E a intimidade nunca é encontrada na troca de parceiros. A fama nos trai. Passamos a ser conhecidos em parte por aqueles que nos assistem de longe, e por vezes somos desprezados por aqueles que nos conhecem de perto. O dinheiro nos coloca em uma altura, como diria um irmão de nossa igreja, que urubu magro não chega. Ninguém mais chega. Você sobe para descobrir que está sozinho, que não tem ninguém para desfrutar do que construiu, que dinheiro não realiza a experiência, irmãos, e não só a Bíblia prova que nada neste mundo pode nos realizar de verdade. Para usar a expressão de C.S. Lewis, é como se estivéssemos o tempo todo batendo do lado errado da porta. Por outro lado, amigos, perto do mundo nós estamos perdendo a oportunidade de desfrutar de tudo o que já temos em Cristo. Em Cristo temos uma comida que é desconhecida do mundo. Os filhos se alimentam das palavras de seus pais. Os soldados, calma, talvez tenha quebrado. Os filhos se alimentam das palavras dos pais, e os soldados são encorajados pelas palavras de seus líderes. Não é diferente conosco. Nós somos fortalecidos e alimentados na palavra do nosso Deus, irmãos. Não há nada melhor, nenhuma comida será mais forte para você. Por isso disse o salmista: provem e vejam que o Senhor é bom. Você está com fome de vida? E as igrejas estão fracas espiritualmente porque temos comido muito da comida do mundo. Temos comido pouco da palavra de Cristo. Em Cristo temos uma festa melhor para ir. Os cidadãos de Pérgamo podem ir a banquetes suntuosos, mas voltam para casa vazios de vida. Aqueles que bebem da água que Cristo tem para dar no Evangelho, recebem no interior uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, irmãos. Você pode passar por aqui sem ser notado pelos grandes homens e mulheres da nossa era. Se estiver em Cristo, você já é reino de sacerdote para Deus. Eis o que temos em Cristo, irmãos. Portanto, coma mais do maná escondido na presença de Deus. Venha mais ao banquete espiritual que Deus arma para você semanalmente. Se aproprie mais vezes do nome que recebeu em Cristo. Somos família de Deus para sempre. São coisas que o mundo desconhece. Mas será que você gostaria de conhecer? Gostaria de comer do que eu estou falando? De participar de alegria que de fato realiza? O que é que você precisa saber fazer? Enquanto falava sobre o maná do deserto, Jesus certa vez se apresentou como o pão da vida e disse aos judeus: aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Assim como os israelitas precisavam do maná no deserto para sobreviver, eu e vocês também precisamos de Cristo para escapar do deserto infernal e eterno que está por vir. Se Cristo pode nos salvar do deserto circunstancial, muito mais Ele pode nos salvar do deserto espiritual que está por vir. Como Ele o faz, pastor? Bem, Ele mesmo, o pão da vida, foi partido no nosso lugar. Falando da ceia, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido
partido por vocês, a fim de que não fôssemos partidos de Deus por toda a eternidade. Seu Filho amado foi partido na cruz por nós, para que você não permanecesse em falsa alegria na terra, e para que eu não amargasse tristeza eterna no inferno. O Filho bendito de Deus se apresentou ao Pai como sacrifício perfeito e suficiente por nossos pecados. O Pai aceitou e sua justiça foi satisfeita por graça e somente pela fé em Cristo. Nós escapamos do juízo que vem, irmãos. O juiz de toda a terra, que julgará com perfeição e santidade em Cristo, se tornou outra vez propício a nós. A pedra branca, Cristo, nos absolveu da condenação do pecado. A pedra branca nos colocou do lado dos perdoados. O maná escondido nos alimenta agora. O novo nome que Cristo nos dá nos adota na família de Deus para sempre. Você gostaria de participar destas bênçãos conosco? Não seja como aquela criança que não conseguia segurar a estrela do mar porque tinha as mãos cheias de conchas. Largue as suas, sua justiça própria, falso senso de importância, suas boas obras, sua religião, sua história, sua família, jogue-as abaixo e dobre-se diante do Senhor. Confesse os seus pecados e creia que em Cristo Deus pode salvar a você também. Você vai confiar nele nesta manhã? Será que nós vamos confiar nas palavras de Cristo nesta manhã, queridos? Eu sei que não é fácil. Proteger-se do mundo enquanto vivemos no mundo é uma experiência complexa, mas é o alerta de Pérgamo. Se não querem sofrer, não se apeguem ao mundo. A boa notícia é: não estamos sozinhos, nós temos uns aos outros na caminhada. Como digo a Cael, para protegê-lo dos flamenguistas, que somos São Paulinos, e que o São Paulo é o único 633 do Brasil, nós precisamos nos reunir mais vezes para encorajamento mútuo. Nossos cultos públicos, reuniões de PG, encontros de discipulado, servem a isso. Nós nos encontramos para cantar as obras do Senhor, para recontar a história da salvação, para lembrar de todas as bênçãos que recebemos em Cristo. E enquanto cantamos, contamos, lembramos, nós desfrutamos de coisas que o mundo desconhece. Nos alimentamos de Cristo e nos damos por satisfeitos. Gozamos de íntima e realizadora comunhão com Deus em Cristo. Sim, Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas temos ouvido no Apocalipse, por meio do Espírito, Ele ainda passeia entre os candelabros. Ele sempre estará conosco, irmãos. Então agora, enquanto você se prepara para participar da ceia, pense sobre isso. Curve a sua cabeça onde você está e faça a sua oração particular em resposta àquilo que você ouviu e em preparação para a mesa do Senhor. Eu convido, enquanto você está orando, os oficiais e os irmãos que vão nos auxiliar neste momento.
Nós estamos diante da mesa do Senhor, queridos. É um banquete, como foi pregado, que nós celebramos em comunidade, com muita alegria e infinitamente melhor do que qualquer festa, qualquer banquete que esse mundo tem a nos oferecer. Nós estamos diante do pão e do vinho, que são elementos simbólicos que apontam para o próprio Evangelho do Senhor Jesus, a sua obra magnífica feita em nosso favor. E por isso nós precisamos pontuar algumas questões pertinentes antes de participarmos com muita alegria desta mesa. Lembremos, irmãos, que o pão aqui, ele representa o corpo de Cristo, mas não é o corpo de Cristo. Do mesmo modo, nós temos o vinho no suco de uva, que representa o sangue de Cristo, mas não é o sangue de Cristo. Quando nós entendemos isso, passamos a observar os seus conceitos bem descritos na palavra de Deus. Primeiramente, esse banquete nos lembra do passado, é um memorial. Nós nos recordamos do que Jesus fez por nós, ao ter o seu corpo partido na cruz do Calvário e o seu sangue derramado também naquele local. Do mesmo modo, irmãos, nós celebramos com vistas ao futuro. Nós celebramos a mesa do Senhor até o seu dia, quando Ele retornar em glória, e então haveremos de ceiar juntamente com Ele. Só que não terminamos por aí, gente. Não é somente algo que nos lembra do passado e nos aponta para o futuro. A mesa do Senhor também é um meio de graça. Nós percebemos a presença de Cristo aqui no nosso meio, não física, mas espiritual, edificando a sua igreja, nos abençoando como seu corpo, de tal modo que nós nos alegramos e festejamos diante de Deus. Então, que possamos participar com todas essas questões em mente, cada um examinando a si mesmo e, posteriormente a isso, participando com muita alegria. As crianças que se fazem presentes, aprendam desde já como nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, com muita alegria. Esse é um modo de nós confessarmos o Senhor, alegrarmos na sua presença continuamente e também de desfrutarmos da sua presença em comunidade. Agora, irmãos, nós iremos prosseguir com a distribuição dos elementos, pedindo aos oficiais que, por gentileza, aqui nos auxiliem. Nós iremos louvar ao Senhor com mais uma canção enquanto eles distribuem. Ao receberem, por favor, se fiquem de pé para que nós possamos fazer isso com mais ordem.
Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo, oferecido por vocês, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. De semelhante modo, depois de ter ceado, o Senhor tomou o cálice e, tendo dado graças, disse aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes, lembrando de mim. Tomemos, irmãos, do vinho. Senhor, nós te adoramos, Pai. Tu és o nosso banquete, Tu és a nossa festa, Tu és o nosso Rei. Nós te louvamos por tudo isso e muito mais. Te louvamos, ó Deus, pelo culto que o Senhor permitiu que nós pudéssemos prestar a Ti. Tudo é para a Tua glória. O Senhor sabe que nós somos limitados, falhos, fracos, mas em Cristo Jesus nós somos justificados pela fé. Somos adotados como Teus filhos e nos sentamos à mesa com o Senhor. Muito obrigado pela Tua graça imensurável, suficiente, que renova a nossa vida. Ó Deus, que possamos aplicar tudo aquilo que nós fomos ensinados hoje. Nos ajude a mortificar os nossos ídolos. Fortaleça o nosso coração na batalha pela santidade. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos casamentos. Ajude-nos, ó Deus, em resolução de conflitos, em pastoreio do lar, em humildade para reconhecer os nossos pecados. Te pedimos a Tua graça no trabalho também, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda para sermos honestos, para sermos pessoas, ó Deus, que se esforçam, trabalhando como se fosse ao Senhor. Deus, abençoa todas as áreas da nossa vida, não para que nos gloriemos nelas, não para, ó Deus, que tenhamos sucesso pelo sucesso, mas para que lá o Senhor seja Senhor e distribua à sociedade, a começar do nosso lar, de acordo com o nosso empenho. Toma conta desta igreja, Pai. Abençoa cada família aqui representada, que durante esta semana nós possamos Te cultuar, lembrando de orar continuamente, lembrando da palavra escrita, ó Deus, todos os dias em devoção. Fazendo isso, nós temos certeza, estaremos seguros, mesmo que Satanás habite neste lugar. O Senhor cuida de nós. Te pedimos também, ó Deus, abençoa os irmãos que estão enfermos, aqueles que perderam parentes e pessoas queridas nos últimos tempos. Concede a Tua graça, o Teu consolo, em nome do Senhor Jesus. Agora nos leve em paz para os nossos lares, que possamos desfrutar da comunhão cristã, que possamos nos lembrar do restante do Teu dia em piedade, em amor, em serviço e em misericórdia. Nós Te oramos gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o consolo,
a promessa do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Ide em paz, meus irmãos, que Deus os acompanhe. Lembrando que nós teremos escola bíblica, irmãos, logo após o encerramento deste culto.